invocadores, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, o Maguinho Aprendiz que vos fala hoje vai trazer um tema sobre magia do caos e principalmente servidores astrais, tá? Antes de eu entrar na questão da experiência e tudo mais, se inscreve no canal, ajudem o Maguinho, a gente está crescendo aos pouquinhos. É, então já deixa uma inscrição, já curte o vídeo também, ajuda o Maguinho a trazer mais conteúdos em relação ao ocultismo, a experiências de evocação, etc. E eu também estou muito ansioso, porque no próximo mês eu vou conseguir fazer a minha primeira evocação de Goécia. Então, assim, enfim, tô super ansioso. Mas vamos falar hoje sobre servidores astrais, né? Na magia do caos, a experiência que eu tive com essas entidades, tá? Com esse sistema, na verdade. Bom, então vamos lá. Magia do caos. Eu não conhecia magia do caos até umas 3 semanas atrás, mais ou menos, que foi quando eu fui ter o primeiro contato com isso. Na verdade, eu já conhecia a magia do caos antes de falar, de ver em alguns locais e tudo mais, é, mas eu sempre tive uma aversão. Eu sempre olhava assim, tipo, ai, magia do caos? Não, deve ser uma coisa assim bem esquisita. Então eu nunca me aproximei. Mas como eu sempre estudei ocultismo, eu sempre estudei sobre magia, então eu falei assim, vamos dar uma chance, né? Vamos ver o que acontece. Eis que eu conheci o curso do Frater Magog, que foi a Jornada do Caos, então eu, né, participei de todo o processo e também já comecei a colocar em prática, né? Essa experiência de você criar um servidor astral, né? Então, bom, vamos lá. Como eu trabalho no campo da magia, leitura de oráculos e tudo mais, eu falei assim, bom, por que eu não crio um servidor que vai me ajudar dentro dessa questão, né? Dentro da questão de mediunidade, clarevidência, etc. Porque quando a gente trabalha com sistemas mágicos, a mediunidade ela é bem interessante, né? Então a gente quer ter isso sempre muito aflorado. Falei assim, bom, vamos criar um servidor então para trabalhar essa questão mediúnica. Aqui, pessoal, eu não vou falar o nome do servidor, nem vou compartilhar o sigilo desse servidor, tá bom? É uma coisa muito pessoal, é algo muito particular meu, tá bom? Então eu não vou compartilhar, mas eu vou explicar como que funcionou, como que foi a criação, etc, tá? Bom, então, basicamente, né, quando você vai criar um servidor astral, você tem que definir o propósito desse servidor, o que ele vai fazer, e isso, dentro dessa jornada, né, ficou muito evidente para mim que quanto mais você detalhar, melhor fica a operação com este servidor, tá? Então, no caso, né, como eu estava precisando dessa questão mediúnica e tudo mais, o que eu fiz? Eu imbuí esse servidor astral com energia da Lua, né, justamente para utilizar a manifestação energética desse astro, que trabalha muito bem as questões relacionadas a emoções, subconsciente, etc. Então lá fui eu fazer o meu servidorzinho, né? Foi uma experiência bem bacana de criar. Na verdade, a criação de um servidor mexe muito com a sua cabeça. Mexeu muito comigo. Porque eu quis fazer uma coisa assim que fizesse muito sentido para mim. Então eu detalhei, né? Eu peguei o meu grimório e fui lá, escrevi a lápis mesmo, tá? Escrevi a lápis porque eu não queria marcar para sempre aquilo ali. Até porque ele tem um prazo, tá? É, eu vou falar sobre isso, mas ele tem um prazo. Então, assim, escrevi a lápis, né? Os detalhes desse servidor. Tudo bem que ele vai ficar muito tempo comigo, mas o dia que eu quiser destruir ele, ele será destruído.
Mas aí coloquei todos os detalhes. Ah, ele tá imbuído com a energia da Lua, ele atua nesse campo mediúnico, no campo da clarividência, também atua no campo de viagem astral. Então, assim, ele me apoia nessa questão mais onírica, né? Sonhos e tudo mais, tá? Feito isso, eu escrevi as palavras-chave relacionadas ao campo de atuação desse servidor, né? Porque eu queria fazer um sigilo utilizando as letras, tá? Então, o que que eu fiz? Fui lá, escrevi. Eu não vou lembrar agora, mas eram 3 palavras, tá? E aí, o que que eu fiz? Escrevi essas palavras e fui riscando as letras repetidas. É, e aí fui lá, tirei as letras repetidas, etc. E aí foi diminuindo, né? Foi diminuindo até que sobrou uma palavrinha que não era pronunciável, porque foi o que sobrou. E aí, a partir daquelas letras, eu transformei elas em letras hebraicas, né? E aí eu peguei o número de gematria dessas letras e o cameá da lua. E aí, a partir disso, eu fui fazendo o sigilo, né? Então, por exemplo, a primeira letra deu 20. Eu ia no camear lá e marcava 20. A próxima deu 30. Aí eu fazia um traço até 30. Repetiu 30 de novo, aí eu não ia para nenhum canto, continuava ali. Ah, o próximo é 50. Ah, o 50 tá aqui. Então, isso foi formando um símbolo, né? E esse símbolo é o símbolo que é o símbolo desse servidor, né? Mas eu não vou compartilhar porque é muito pessoal. Mas é só para dar uma ideia de como eu fiz a criação do sigilo do servidor, o processo criativo, né? Então coloquei todas as descrições detalhadamente, né, sobre as funções dele, o que que a energia dele manifesta, onde que ela atua. Beleza, feito isso, eu defini como que ele vai se alimentar, porque um servidor astral você precisa alimentar ele. E quando eu falo alimentar, não é nada, sabe, tipo, né, é, que envolve coisinhas, né? Não vou falar aqui porque eu também não sei nem se pode falar, mas enfim. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e detalhei o que ele consome energeticamente. Eu coloquei todas as possibilidades. E por que que eu fiz isso? Para eu ter mais conexão, porque eu senti que durante a criação do servidor, quanto mais conexão você tem com coisas que são muito pessoais, melhor é a manifestação da energia. Então eu detalhei tanto a função quanto o alimento, o que, que ele consome, o incenso X é pedra, é energia sexual, é não sei o que, enfim, eu coloquei diversos aspectos ali que fazem parte da alimentação, né? E muitas coisas relacionadas a mim. Então ele se alimenta basicamente de coisas que têm muito significado para mim, tá? Beleza, defini isso, defini também o lar deste servidor, onde que ele vai ficar, etc. E como eu vou fazer a questão da alimentação, inclusive dias, né? Então eu coloquei ali os dias, em quanto tempo eu vou alimentar esse servidor, etc, etc, né? Então, para mim, isso foi o que fez muito sentido, sabe? Essa conexão, né? Como que a gente vai trabalhar a energia desse servidor. Bom, feito isso, definir a alimentação, definir a função, definir o tipo de energia que ele manifesta, né? Definir o local, qual que é a representação dele. Feito isso, eu parti para um estado de meditação e gnose para criar a imagem desse servidor. Então, como era um servidor relacionado ao plano de atuação da Lua, o que, que eu fiz? Eu criei uma imagem mental desse servidor relacionado a arquétipos da Luna, da Luna. A Luna é o nome da minha cachorra. Da Lua, tá? Então, ele vai ser assim. Eu também não vou passar, tá? Mas é para exemplificar, tá? É para demonstrar como que eu fiz o processo. Então ele tem um aspecto X, Y, Z, ele vai me responder quando eu chamar ele de X, Y forma, tá bom? Então ficou muito bem detalhado, né? E eu falei assim, gente, por que que eu não posso colocar rituais? Eu falei assim, esse servidor ele vai ter rituais.
Então, eu desenhei alguns rituais baseados em crenças que eu já pratico, né? Inclusive com o sigilo dele. Tem diversos tipos de sigilos que você pode utilizar com servidores, né? Tem pessoas que vão queimar vão tentar esquecer esse sigilo, ela vai queimar, ou ela vai jogar fora, vai enterrar, ou algo do gênero. Eu decidi manter o sigilo, então ele fica comigo, tá? Fica lá no pezinho do meu servidor lá. Fica lá o sigilo dele. É, mas aí, beleza. Definido todas essas etapas, eu parti para o ritual. Então, eu decidi desenhar uma forma de eu cultuar este servidor, de eu atrair a energia dele e utilizar essa potência. Então, eu tenho algumas técnicas para chamá-lo, né? Então, são técnicas bem pessoais, mas, por exemplo, a mantralização do nome dele. Então, o nome dele eu transformei num mantra, e esse mantra, se eu repetir ele X vezes, ele vai se manifestar. É, a cor da vela, né? A cor da vela junto com a mantralização. O dia da semana que eu vou cultuá-lo. Então, eu coloquei até isso. É, eu só tentei tomar cuidado para não colocar muito elemento e depois ficar uma coisa super complicada. Mas são coisas que eu já faço no meu dia a dia, né? Então são coisas que me lembram ele, que sabe que a todo momento estão ativando aquela energia que eu preciso, né? É, então assim, foi super bacana, ficou um pouco complexo, mas eu acho que essa complexidade e essas conexões que eu fiz para esse servidor, que a energia da lua, o tipo de alimento que ele vai consumir, o dia que ele vai atuar, como que ele vai atuar, etc., tudo isso trouxe um significado e um sentido muito interessante, que me ajudou a me conectar mais fácil com essa energia. Porque uma coisa é você fazer um servidor que, tipo, eu quero dinheiro. Você vai lá, rabisca lá, faz um círculo e, vai me dar dinheiro. Gente, que tipo de ligação aquilo tem com você? Né? Então precisa ter uma ligação. Então, para mim, fez muito sentido fazer dessa forma, criar todas essas conexões, né? É, bom, feito isso, o servidor ficou lá bonitinho, eu falei assim, bom, vamos testar, vamos chamar o servidor, né? É, fiz lá o rito, chamei o servidor. Eu coloquei uma outra coisa muito interessante, que é a forma como eu me comunico com ele, né? Tem toda a questão de gnose, que eu trabalho muito com isso, eu gosto bastante da questão da gnose, só que às vezes a gente precisa de uma coisa um pouco mais prática, porque a gnose você tem que estar, né, preparado para fazer aquilo, né? Você entrar nesse estado alterado de consciência, então leva-se um tempo, pelo menos para mim. Eu já pratico isso há algum tempo, né? Esse estado alterado de consciência. E para mim, pelo menos, eu não entro assim, tipo, do nada. Não é assim, né? Você precisa de um preparo, você precisa de um tempo para você fazer aquilo. Às vezes você não tem no seu dia a dia um tempo para você ficar se dedicando a ficar entrando em estados alterados de consciência, né? Então ele se comunica comigo através de um oráculo. Eu defini ali um oráculo que ele se comunica comigo. Então o que, que eu faço? Quando eu preciso ativar a energia desse servidor, eu mantralizo o nome desse servidor e peço para ele se manifestar através do tarô. Então, isso, nossa, foi assim o pulo do gato. Foi o pulo do gato porque, assim, cara, você não vai ficar entrando em estado de gnose a todo momento, né? Então, eu defini esse método de comunicação que, para mim, se tornou muito fácil, né? Quando eu quero a ajuda da energia desse servidor, seja para um atendimento, seja para alguma questão pessoal, seja para fazer uma viagem astral, né? Porque como eu comentei, ele rege a energia da Lua, então ele ajuda em todos esses aspectos, né? É, então, quando eu preciso, o que, que eu faço? Chamo ele, evoco a energia dele através da mantralização, e aí eu peço para ele se comunicar através do tarô. E, gente, deu super certo. Deu super certo, porque assim, depois da criação desse servidor e trabalhando com Fu também, com o espírito olímpico, todas as questões oníricas e mediúnicas ficaram muito afloradas, tá? É, então, por exemplo, sonhos lúcidos.
Nossa, eu tô tendo muitos sonhos lúcidos. Mas porque eu peço também, tá? Não é, não é porque tá acontecendo à toa, é porque eu tô pedindo. Então eu vou lá, eu peço, falo, olha, me ajuda nisso, 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 naquilo outro, eu quero isso, 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 aquilo outro. Vamos trabalhar junto. E funciona, gente, funciona. Me deu um resultado muito positivo, tá? É, e aí eu vou dizer um outro resultado que foi negativo, não foi bom, que foi justamente a criação do servidor sem esses laços. Para mim não funcionou. Para mim o que funcionou foi criar uma estratégia onde aquele servidor tem muito mais relação com elementos que eu uso, com elementos do meu dia a dia, com elementos que têm um significado mais profundo para mim. O outro servidor que eu criei, eu fiz ele de forma muito mais rápida. Ah, é para fazer isso, 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 aquilo outro, esse é o teu objetivo. Se eu fizer isso, você vai ser destruído. E, gente, não deu certo. Não deu certo, não funcionou. Eu não senti a energia, eu não senti agindo. É, pode ter sido algum erro na criação, mas a diferença entre os dois servidores foi que o que funcionou, eu criei um ambiente muito mais detalhado, um ambiente muito mais conectado comigo, e o outro foi muito mais desconectado. Então não deu certo, não funcionou. Mas enfim, entrando no estado de gnose, eu também consigo conversar com este servidor. Né? É um outro método que eu utilizo para essa troca de energia, essa troca de informação, etc. E a gnose funcionou muito bem também. Tá? Tem sido uma experiência muito interessante. Eu tinha muito preconceito em trabalhar com este tipo de magia ou de processo de criação mágica, mas no final das contas deu super certo. Eu já estou até pensando em criar um outro aí. Mas quando eu penso no nome dele, parece que vem um. Não sei explicar. Parece que vem um turbilhão de coisas assim. Eu falo, é isso aqui. Então tem me ajudado bastante. Então eu cultuo ele todos os dias, acendo lá, seja vela, seja um incenso, coloco manjericão, que manjericão nasce aqui na frente de casa, e assim, todo dia eu coloco manjericão, que é uma erva ali que eu defini como uma das ervas que alimenta esse servidor, né? É, Outro ponto também que é muito importante você colocar quando você vai criar um servidor é como você vai destruí-lo, né? Porque imagina que você tem um servidor que você criou para fazer alguma capirotagem, né? Você criou para fazer alguma coisa ali não tão legal. E você alimentou ele com uma energia muito forte, né? Aquele negocinho que tem uma cor vermelha. E aí você alimentou esse servidor com a tua própria energia. E ele é um servidor que vai praticar coisas não tão bacanas assim. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a partir do momento que eu criei ele para atacar um inimigo ou para, sei lá, fazer alguma coisa meio capirotesca, é, quando ele não tiver mais esse alimento, porque você já atingiu o que você queria, ele vai começar a vampirizar você. Então você tem que tomar muito cuidado. Então sempre coloque um método de você destruir esse servidor, tá? Então no meu caso, por exemplo, eu coloquei um método super fácil: água e sal grosso. O dia que eu não precisar água e sal grosso, acabou o servidor, entendeu? Mas os gatilhos que ele ativa durante o dia, nossa, gente, assim, eu super recomendo dar uma pesquisada sobre servidores, como criá-los e tudo mais. Faça detalhadamente, isso funcionou para mim. Não sei se vai funcionar para você. Essa é a minha experiência, mas deu super certo, tá bom? Bom, então esse foi o tema mais aleatório do dia de hoje. Amanhã eu tenho. Amanhã não, a próxima semana eu vou trazer experiências que eu tive com outros espíritos olímpicos, que inclusive teve uma experiência com o Betor, que foi uma experiência assim, cara, eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma coisa dessa. Foi assim, demais. Foi demais e assim, foi muito legal mesmo. Então, eu vou trazer isso na próxima semana. E eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.
se inscrevam no canal, né? Tem um monte de pessoa aí, tudo bem que o canal não tem muita gente, assim, né? Mas os que tem, não estão inscritos, que tá assistindo o vídeo, não se inscreve. Gente, se inscreve, ajuda. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, querem compartilhar a experiência, inclusive se vocês tiverem dúvidas, eu não sou um mestre do caos, mas eu absorvi muito conhecimento em relação à magia do caos, e até onde eu posso ir, eu vou compartilhar com você com vocês de forma muito responsável, tá? Porque o maguinho aqui preza pela prática e pelo conhecimento. Então eu nunca vou compartilhar alguma coisa que esteja além, tá bom? Então é isso, pessoal. Curte, compartilha com seus grupos ocultistas, pessoas que gostam de magia e tudo mais, para a gente continuar crescendo e trazendo conteúdo. Que para mim está sendo muito divertido gravar e falar essas experiências, além de ser praticamente um grimório digital, né? Onde eu compartilho aqui todas as minhas experiências. Eu tenho certeza que um dia eu vou voltar a ver esses vídeos para saber o que, que aconteceu. Bom, então é isso, gente. Um abraço para vocês, se cuidem e nunca se esqueçam. Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Um abraço, tchau, tchau.